Quero orar, nós já estamos no horário avançado, né? Abra suas Bíblias no livro de Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. No versículo de número 5. Gênesis 22, versículo 5. Diz assim: bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. 22, 5. Glória a Jesus. Disse Abraão a seu moço, a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E então levantou Abraão seus olhos, olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Adorando e profetizando e obedecendo a Deus nos vales ou nos montes. Repetindo: adorando e profetizando e obedecendo a Deus nos vales e nos montes. A palavra nos vales, a palavra vales é o lugar mais baixo, e os montes é o lugar mais alto. Mas Deus aqui fala de duas coisas: vale material e vale espiritual. Existe o vale material, existe o vale espiritual. Aqui Deus deu uma ordem para Abraão, ordenou. E Deus, ele é juiz, irmão. E tudo que o juiz determinar, se você não respeitar o que o juiz lhe ordenar, vem o quê? Vem a punição. Deus é juiz e advogado, amém, irmão? Amém. Deus, ele é juiz, mas advogado. E quando o juiz, ele manda um mandato para você, você tem que obedecer, sim ou não? E se você está sendo condenado, Jesus é o seu advogado para te defender. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, Abraão foi intimado por Deus a ir para o monte e levar o seu filho. Ele teria que sair de madrugada. Ele levantou, albardou seus jumentos, pegou seus servos, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou, o seu filho, mas não pegou o cordeiro, pegou o seu filho. E ele falou para sua esposa: eu vou ao monte fazer o quê? Eu vou adorar a Deus com o menino. Mas eu acho que Sara achou alguma coisa errada, porque ele não levou o cordeiro. E ele não levou o cordeiro. E
quando ele estava ali, ele disse para os seus servos: ficai aqui, porque nós iremos lá no monte, eu e o menino, e adoraremos lá no monte, e voltaremos para você. Ele disse, olha a palavra que ele falou, voltaremos. Ele não disse voltarei, voltaremos. Escute bem, olhemos a palavra. Ele diz aqui, ó, versículo 6, né? Olha a palavra que ele falou no versículo 6. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, a lenha do holocausto, pôs sobre Isaac. Não. Versículo 5. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Ele diz, tornaremos. A palavra tornaremos é eu e ele, nós, dois, né? Plural, não é isso? É plural. Plural é mais de um. Aí ele disse, nós vamos voltar, nós tornaremos, vamos só adorar a Deus ali. Amém, meus irmãos? Ele estava passando ali uma prova, meus irmãos. Passando prova. E nós temos que aprender uma coisa, para que a bênção venha sobre nós. Nós temos que adorar a Deus nas provas. Para você sair da prova, você tem que dar graças a Deus. Tem uma hora que você vai cansar de pedir tudo, que Deus não vai lhe dar naquela hora que você quer. Você vai ficar pedindo, tem um tempo de pedir, como diz Eclesiastes. Você vai pedir, 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 pedir. Mas você não vai receber naquela hora. E naquela hora Deus está te provando. Aquilo lá chama-se vale. Então o que você tem que fazer agora? Adorar, agradecer, continuar agradecendo a Deus. Vale quer dizer prova, vale quer dizer provações, dificuldades. Mas Abraão ali, ele disse, nós vamos adorar o Senhor lá no monte. E Deus estava provando Abraão. Deus pediu para Abraão o seu único filho. E ele pegou o holocausto, preparou a lenha, e amarrou o seu filho e colocou sobre a lenha. E pegou o cutelo, e ele levantou o braço naquela hora. Aleluia. Eu creio que antes ele adorou a Deus com o menino ali. Ele estava triste? Estava. Mas ele sabia também. Ele tinha certeza que Deus não ia deixar ele fazer aquilo. Deus não vai sacrificar aquilo que você tanto tem, que foi o próprio Deus que te deu, irmão. Quem foi que deu a Isaac para Abraão? Foi Deus. E Deus prometeu quando ele não podia. Ele não podia. Quando você não pode, você pede. E as coisas impossíveis, só quem pode resolver é Deus. Então, se tem alguma coisa impossível, você tem que pedir a Deus. Não adianta você bater na porta dos homens que ninguém vai lhe dar. E não adianta ficar desesperado, correndo de um lado para outro, buscando resposta e profecia, porque o tempo é de Deus, o tempo da bênção é de Deus. Tem um tempo de prova e tem um tempo de exaltação. Vale quer dizer humilhação, e monte quer dizer exaltação. E a Bíblia diz que nós devemos adorar e glorificar Deus nos vales e nos montes, como disse o profeta Isaías no 24, Isaías 24, 15. Isaías 24, 15, você pode meditar lá. Vamos dar uma olhadinha lá, Isaías 24, 15. O que diz Isaías? O que ele diz que nós temos que fazer no vale? Na hora da provação, você tem que fazer o quê? Isaías 24, 15. O que ele diz? O que é para a gente fazer na hora das provas e na hora da exaltação? Só tem que fazer uma coisa. 24, 15.
15, ele diz o seguinte, preste atenção. Por isso, glorificai o Senhor nos vales. Adorai o Senhor. A palavra glorificar Deus nos vales significa adorar a Deus nos vales. Adorar a Deus nas horas de difícil. O que é vale? Para você, o que é vale espiritual? Ele está falando vale, o vale aqui material, não, o vale espiritual. Pastor, eu estou passando por um vale na área sentimental, na área financeira, na área trabalhista, na área emocional, na área familiar, nos estudos, no trabalho. Então o que é que eu faço? Eu já orei, eu já pedi, eu já fui para o monte, eu já fui para o vale, eu já orei, já clamei, Deus já profetizou, eu já fui ali, Deus já profetizou. E agora o que é que eu tenho que fazer? Glorifica a Deus e espera a Deus. Espera! Glorificando. Não adianta murmurar, não adianta ficar ansiosa. Espera no vale, glorificando e profetizando e obedecendo. Por quê? Porque também Deus levou o profeta no vale, Ezequiel 37. Mas eu quero completar o versículo. Isaías 24, 15 diz: glorificai, adorai o Senhor nos vales, nas ilhas do mar, e no nome do Senhor Deus de Israel. Ele manda glorificar nas ilhas. Ilhas, o que é a ilha? Vale e ilhas. Aqui está falando três coisas: vale, ilhas. Ilhas é um lugar onde tem muita gente que mora. Quem mora em ilha? É difícil, né? O que é a ilha? É um lugar deserto, mais difícil do que vale. E os mares? Mares, só quem mora nos mares é os peixes e as baleias. E se tu cair no mar é perigoso, porque tem os tubarões. E ele manda glorificar Deus nos vales, nas ilhas e nos mares. Três lugares difíceis para viver. São três situações. A prova, quer dizer, para mim, o vale aqui é a prova sentimental. A ilha quer dizer a parte financeira. E o mar quer dizer na área da saúde. No meio da multidão você está sozinho. Não é assim? Você tem pai, mãe, irmão. Ah, meu pai e minha mãe têm muito dinheiro, mas eu não tenho R$1 para comprar um pão. Não é bem assim? Não é? É ilha, você está no meio da ilha. Ilha é deserto, irmão. Mas é para você fazer o quê? Glorificar. Glorifica. Exalte o Senhor no meio das ilhas, no meio dos montes. Amém, meus irmãos? Ezequiel agora. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel 37. 37 primeiro. Diz o profeta, Deus pegou o profeta Ezequiel e levou ele lá no meio de um vale de ossos secos. E Deus perguntou para ele: será que esses vales, esses ossos poderão viver? Só tinha osso, irmão. Não tinha como, pelos olhos da fé, ou seja, pelos olhos da carne, ver vidas. Mas ele disse o quê? Filho do homem, versículo 2, me fez andar em redor deles, né? O Senhor disse: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos. No meio de um vale. Você está no meio de um vale cheio de ossos? E o Senhor fez andar ao redor e disse: era muito numeroso sobre a face do vale que está sequíssimo. Ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele ali não quis se atrever a dar resposta. Ele deixou Deus. Tem hora que você tem que dizer: Deus, tu sabe. Tu que sabe, Deus. Ele vai dizer: será que o meu vizinho pode ser salvo? Será que eu vou prosperar? E tu diz: tu sabes. Tu que sabes, Senhor. Tem
hora que a pessoa faz. Tem hora que vem uma pessoa fazer uma pergunta para você no meio de uma situação, o que você vai dizer? O que é que Abraão disse? Abraão estava no meio do vale, igreja? Estava. Ele disse para o seu filho o quê? Quando o seu filho perguntou: pai, meu pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha. Agora eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Onde está, pai, o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão, sabiamente, homem experiente, você tem que andar com homens e mulheres experientes, homens que andam com Deus, homem santo. A Bíblia diz: maldito é o homem que anda no conselho dos ímpios e se detém nos caminhos dos pecadores, mas anda o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Se você entrar numa roda dos escarnecedores, você vai ouvir zombaria, você vai ouvir pessoas falar mal do outro. São um vale de ossos secos, vão tudo podre. Por fora estão rindo, estão alegres, contando vantagem, mas é tudo mentira. Aí Abraão disse para o seu filho assim: meu filho, Deus, olha só, quando alguém lhe perguntar, minha filha, meu filho, meu pai, eu não estou vendo isso e isso, mas cadê? Eu disse: Deus, você diga para sua irmã assim: irmã, diga para o seu irmão, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Ele teria que apresentar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? O cordeiro para Abraão era Isaac, mas Deus já tinha preparado o cordeiro lá na frente. Você se lembra que quando eles olharam do lado, tinha um cordeiro preso, travado no meio dos matos? Quem foi que deixou aquele cordeiro ali? Foi Abraão? Foi Deus. Alguém vai levar o cordeiro, você não vai sacrificar a única bênção que Deus te deu. Qual é o teu Isaac? Ah, pastor, eu tenho aquele dinheiro, está lá no banco guardado, eu vou ter que usar ele? Não, irmão, Deus não vai precisar sacrificar ele, não, porque Deus vai preparar um cordeiro. Aí Abraão responde para o seu filho, igual Ezequiel responde para Deus. Deus também fez muita pergunta para Jó quando estava no vale. Engraçado, né? Deus fez uma pergunta para Pedro quando achou ele nu no mar. Ele queria se jogou-se dentro do mar. Mas antes ele perguntou, e Deus está perguntando para você: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou uma vez. Aí Pedro respondeu. Aí Jesus perguntou: Pedro, sim, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o Senhor disse. Aí o que ele falou? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Nós temos que fazer igual Jesus quando estava no vale. Jesus estava no monte, mas estava no vale. No monte espiritual, no monte material, mas no vale espiritual. Ele chegou diante de Jesus, do Pai, e disse: Pai, se for possível, passa de mim este vale. Ou seja, passa esse cálice, ou quer dizer, passa esse vale. Cálice aqui quer dizer aflição. A Bíblia é significativa, irmão. Você não pode ler ela materialmente, entender materialmente. Ela é espiritual. Só quem entende que é espiritual. Se você ler na carne, você não vai entender. Por isso que a Bíblia, a mensagem da cruz para os ímpios é loucura para eles. Mas para os que se salvam, é poder de Deus. É loucura. É loucura. A salvação, a mensagem, as coisas de Deus para o homem lá fora é loucura. Mas para nós não, é esse poder de Deus. Aí Pedro disse: tu sabes. Aí Ezequiel disse: tu sabes.
Aí também Jó disse para Deus, tu sabes. Aí agora Abraão disse para o seu filho, Deus proverá. E aí Jesus disse no monte, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor, e não a minha. Então tem que prevalecer o que, irmão? Ah, pastor, por que meu filho, por que eu estou desempregada, por que os ímpios? As perguntas, meu irmão, a Bíblia diz, não queira saber além do que tu não pode saber. Tem gente que quer saber das coisas, e a Bíblia diz que não saiba além daquilo que não devemos. Por que meu marido não vem? Por que eu estou na igreja e eu não tenho minha casa própria? Os ímpios têm. Tu tem que falar assim, ó, Deus sabe. Tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor. Pedro diz, tu sabe, Senhor. E aí, Abraão disse para o seu filho, meu filho, sim, meu pai, Deus proverá. Ele não disse que era ele, não. Ele usou de sabedoria. Nós temos que usar de sabedoria na hora da prova, irmão. Na hora que faltar a carne, na hora que faltar o dinheiro, na hora que faltar os amigos, na hora que falta isso, na hora que falta aquilo, na hora que falta o recurso, aí você tem que dizer assim, Deus proverá. Deus proverá o dinheiro, Deus proverá o carro, Deus proverá isso, Deus vai prover, porque quem vive pela fé é na última, diga na última hora Deus provê. Se você recuar, Deus não tem prazer. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Ah, pastor, a luta é grande, a luta vem para todo mundo. Mas você sabe quem são os vencedores? É os que não desistem, é o que persiste, mesmo com defeito, mesmo com pecado, mesmo fazendo as coisas, faça certo ou errado, mas faça para Deus. Não posso vir todo dia, mas venha pelo menos uma semana. E se não der, fala para Deus, eu não deu para mim vir, isso tu sabe. Aí tu diz, tu sabe, Senhor, por quê? Mas tu tem que falar para Deus, tu sabe, Senhor. E aí ele disse, poderão viver esses ossos? Ele disse, Jesus falou para Bartimeu, o cego, Jesus disse, chama ele aqui, chama o cego aqui, chama esse mendigo aqui. Eles chamaram. Aí Jesus olhou para ele e disse, o que tu queres que eu te faça? Mas Jesus não viu que ele estava cego, irmão. Jesus não viu que ele estava sujo, pedindo esmola. Jesus disse assim, a tua fé. Aí ele disse, o que tu quer que eu te faça? Ele disse, que eu veja. O que você quer de Deus nessa noite? E aquilo que você não teve resposta, e aquilo que você não tem ainda, você diga, Deus sabe, Deus proverá. Diga, Deus sabe, irmão. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá todas as coisas. Deus proverá aquilo que você precisa. Não chegou ainda, mas Deus proverá. Aguarde que na última hora, no último instante, no último momento, na última hora, aí quando Abraão ali, aí Ezequiel no meio do vale, ele disse, então, aí Deus falou, aí olha o que ele falou aqui, ó, no versículo 4, medite comigo, ele disse assim, ó. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Ele disse, profetiza. Deus não poderia fazer um milagre, não, mas ele disse, tu profetiza. No vale nós temos que obedecer, no vale nós temos que adorar, no vale nós temos que profetizar. E quando tu chegar no monte, tu continua adorando e obedecendo. Agora quando a gente chegar no monte, a gente vai ter que profetizar? Não, só obedecer e adorar, porque já chegamos no monte. Você já chegou no monte, não já?
Precisa profetizar? Não, é só adorar e obedecer. Aí o Senhor, terminando a mensagem, ele preparou o menino, pegou o cutelo, levantou o cutelo. Ele levantou o cutelo, mas ele não baixou o cutelo na cabeça do menino. Ele só estava na posição, ó. Deus mandou ele fazer, mas ele não mandou terminar o trabalho. Ele levantou. Aí Deus volta atrás. Deus, ele volta atrás, viu, irmão? Quando há fidelidade, quando há obediência, quando há adoração, Deus provê para você. Aí o Senhor disse: Abraão, sim, Senhor. Ele estava esperando a última palavra de Deus, irmão. Você só pode abaixar o cutelo, você só pode fazer, só pode tomar uma atitude quando a última palavra de Jesus vier. Aí o Senhor deu a primeira, vai, mas ele precisava de uma última palavra. Aí o Senhor disse: Abraão, ele disse: sim, Senhor. Não faça isto, não toque neste menino. Ele podia perguntar: mas o Senhor não mandou eu matar? Não, Abraão, não toque nesse menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Ele só queria provar, para saber, só queria saber se Abraão era fiel a Deus ou não. E Deus está te provando para ver se você é fiel a Ele ou não. Mas ele não precisou matar o cordeiro dele. Deus não vai precisar tomar o teu cordeiro também não. Mas aí, quando ele olhou do lado, ele viu o cordeiro preso entre os matos. E o Senhor, ele pegou o cordeiro e sacrificou a Deus ali. E ele escreveu lá no monte, até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A palavra proverá, o Senhor proverá, quer dizer Jeová Jiré. Essa igreja, o nome dela é Jeová. Deus proverá o lote, Deus proverá a tua cura, Deus proverá o teu livramento, Deus proverá a tua casa, Deus proverá no meio do vale. É no meio do vale que Deus fala, é no meio do vale que Deus profetiza, é no meio do vale que nós temos que adorar, é no meio do vale que nós temos que obedecer para a gente ir para o monte. E quando você chegar no monte, você continue obedecendo, continue adorando, para que você não desça para o vale de novo. Porque quem está no vale obedecendo, concretizando, concluindo a mensagem, quem sai do vale e vai para o monte precisa continuar obedecendo e adorando, e profetizando, foi o caso. Não precisa tanto profetizar, mas só adorar e obedecer. Só adorar e obedecer. Para quê, pastor? Quem quiser, que quer dizer monte? Monte quer dizer bênção, exaltação. Todo vale será exaltado e todo vale será humilhado. Isso quer dizer, se você está no monte, você continua só obedecendo e adorando. Para quê, pastor? Para eu não voltar para a ilha, e nem para os mares, e nem para os vales. Amém? Pastor, eu saí do vale, saí da ilha, e saí do deserto, e saí dos mares, e eu estou no monte, na bênção. Continue adorando, para tu não descer para os vales. Amém. Tu já passou por lá, diga: irmão, se tu está no monte, não deixe só. Fica no monte. Porque quem desce para o vale passa luta. Mas você está no monte. Deus quer que você continue no monte, mas no monte humilde. Agora tem mais uma coisa: ficar no monte com humildade, adorando e obedecendo. Adorando, glorificando e sendo humilde, para você não retornar para os vales. Que Deus vos abençoe. Ficamos de pé e adoramos a Deus nos vales, para ir para os montes. Ficamos de pé. E aquelas que quer pegar hoje, quem quer levar os pães, pode fechar, por favor.